Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, verso de número 32. Diz assim a palavra do nosso Deus. Efésios 4, verso 32. Efésios 4, verso 32 diz assim: Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mais uma vez, Efésios 4, 32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pai Santo, essa é a tua poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito Santo que fale ao nosso coração pela tua palavra e que pela tua palavra sejamos ministrados nessa noite, transformados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria falar nessa noite sobre como aprender a lidar efetivamente com as nossas falhas, né? Como lidar efetivamente com as nossas falhas, com os nossos erros. A Bíblia nos mostra que o nosso Deus, Ele é o nosso maior modelo de perdão, dessa disposição e dessa graça de poder perdoar. E a Bíblia nos mostra que Deus nos oferece o seu perdão através do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos diz exatamente isso, né? Que Deus nos perdoou em Cristo. Ou seja, por meio do sacrifício de Cristo, foi possível que Deus nos perdoasse definitivamente, não é? Porque o sacrifício de Jesus é a base, é o fundamento para o perdão de Deus para com as nossas vidas. Então, o nosso Deus é o nosso maior modelo de perdão. Então, Ele nos ensina sobre o seu perdão, Ele é para nós o modelo de perdão, ao mesmo tempo em que Ele nos ensina também a perdoar aqueles que nos ofenderam, a perdoar aqueles que, de alguma forma, foram instrumentos do mal para nos ferir, para nos machucar. O Senhor nos ensina a perdoar a estes. Ao mesmo tempo também que Ele nos ensina a lidar com os nossos próprios erros, seja diante do Senhor nosso Deus, nossos erros, os nossos pecados para com o Senhor nosso Deus, e também a lidar com os nossos erros diante das pessoas, que nós também decepcionamos pessoas, nós também ferimos pessoas próximas de nós, como cônjuges, como filhos, como pais, irmãos em Cristo, pessoas, colegas de trabalho, enfim, nós também podemos ser em algum momento ofensivos e de alguma forma machucar pessoas e ferir pessoas. Então, Deus nos ensina tanto a receber o seu perdão, como a perdoar aqueles que nos ofenderam, como também lidar com os nossos erros quando nós de alguma maneira ferimos alguém, erramos contra alguém ou pecamos contra Deus. E há 5 coisas, há 5 maneiras de a gente expressar o nosso arrependimento, não é? A primeira maneira é você dizer sinceramente, com sinceridade no seu coração: eu sinto muito, eu lamento profundamente o que eu fiz com você, eu lamento profundamente o que eu cometi contra você, eu lamento profundamente, eu sinto muito, né? Isso seja diante das pessoas ou também diante do Senhor, ter esse sentimento de expressar diante de Deus o seu sentimento de que você está arrependido, de que você realmente sente profundamente ter errado, ter falhado. Também dizer: eu estou errado, eu estava errado, eu cometi um erro. Ou seja, assumir a sua responsabilidade, assumir a sua culpa, não ficar responsabilizando outras pessoas, não ficar se auto-justificando, querendo colocar a culpa em outros pelo seu erro. Não, olha que a Bíblia nos ensina lá no livro de Gênesis, quando Deus vem para perguntar a Adão o que foi que houve, por que ele havia desobedecido, por que ele havia comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que Adão, ele não assume a sua responsabilidade, pelo contrário, ele fica procurando um bode expiatório, ele lança a culpa na mulher. Ele diz: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. E também, olha só, ele coloca tanto a culpa na mulher
que deu fruto para ele, como também, de certo modo, em Deus, porque foi Deus que deu aquela mulher para ele, né? Então, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Então, ele não assume a sua responsabilidade, ele lança a culpa sobre a mulher. Por outro lado, a mulher diz a mesma coisa, né? Foi por causa da serpente, a serpente me enganou e eu comi. Então, ela queria colocar a culpa também no diabo. Tem muita gente assim, né? Eu pequei por causa do diabo, foi o diabo que me tentou, certo? Ele é tentador, mas ele não pode nos levar, ele não pode nos forçar a pecado. Ele faz as suas sugestões malignas, porque as tentações são as sugestões do inimigo para que nós possamos nos desviar do propósito de Deus, possamos nos desviar da vontade de Deus, mas ele não pode nos obrigar a tentar, pelo menos nós que servimos a Jesus, porque a Bíblia diz que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade, não ficar tentando lançar a culpa em outros, nem mesmo no inimigo, pelo nosso erro, não é? Então, reconhecer que errou, reconhecer que realmente falhamos. Outra coisa, se necessário for, ofereça restituição. Se foi alguma coisa que trouxe algum prejuízo para alguém, alguma área em que você possa restituir, então ofereça restituição. Isso é importante. É assim que a gente lida com o nosso erro. Lembra de Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, a Bíblia diz que Jesus foi ter na casa de Zaqueu. Lembra daquela passagem em que Zaqueu estava lá na árvore tentando ver Jesus, e Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, ou seja, hoje me convém ir na tua casa. E Jesus vai à casa de Zaqueu, e lá em uma daquelas conversas, Zaqueu é tocado profundamente pela presença de Jesus, pela santidade de Jesus, pela graça de Jesus, e ele se vira para Jesus e diz assim para Jesus: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado de alguém, se eu tenho tirado de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E vou dar metade dos meus bens aos pobres. Foi o que Zaqueu disse para Jesus. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Hoje veio salvação sobre esta casa, porque também este é filho de Abraão. Então o verdadeiro arrependimento sinaliza a intenção de restituir ao outro, quando nós de alguma forma fomos instrumento de prejuízo para o outro. Então Zaqueu, ele entendeu que ele havia, porque ele era cobrador de impostos, ele era um publicano, então ele havia muitas vezes agido com desonestidade e extorquido pessoas, né? E tirado vantagem da sua profissão, e tirado recursos além do que era o governo romano, o Império Romano exigia que ele cobrasse. Então ele diz assim: se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, quando houver necessidade, quando for necessário, o perdão também, está disposto a receber o perdão, também inclui você fazer restituição daquilo que de alguma forma você defraudou ou tirou de alguém. Mostrar genuíno arrependimento é outra maneira de você expressar, né, que você deseja arrependimento, é mostrar genuíno arrependimento, ou seja, expressar um sincero desejo de mudança, expressar um sincero desejo de mudança. A Bíblia nos mostra, a palavra arrependimento em grego é metanoia, que significa uma mudança de mentalidade, ou seja, eu mudo a minha forma de pensar, passo a pensar como Cristo pensa, passo a absorver os pensamentos de Cristo, e ao absorver os pensamentos de Cristo, ao mudar a minha mentalidade, eu consequentemente mudo o meu comportamento. Ao mudar a minha mentalidade, eu consequentemente mudo as minhas atitudes, mudo a minha forma de agir nas mais diversas situações. Então arrependimento não é um remorso em que a pessoa simplesmente sente ter errado, até chora por ter errado, mas está constantemente reincidindo no mesmo erro, no mesmo pecado. Não, arrependimento leva a uma mudança. O genuíno arrependimento leva a um desejo sincero de mudar. O verdadeiro arrependimento é uma conversão. A pessoa estava andando numa direção e ela se converte e ela passa a andar em outra direção. Ela estava andando na direção da desobediência a Deus, ela estava andando na direção de fazer o mal ao próximo, e ela se converteu, ela arrependeu-se, e ela muda o seu curso em 180 graus, e ela passa a andar numa direção totalmente oposta àquela que ela estava andando antes. Então é muito importante entendermos isso, que arrependimento não é simplesmente um remorso. Eu errei, eu senti que errei, mas não há mudança, não provoca mudança. O verdadeiro arrependimento vai provocar necessariamente mudança.
Primeiro uma mudança de mentalidade, é metanoia, uma metamorfose, não é? E depois, por conta dessa mudança de mentalidade, porque a pessoa absorve a mente de Cristo, ela também tem o seu comportamento e as suas atitudes alteradas pelo poder do Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, 12 verso 2, o apóstolo Paulo nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você entendeu? Não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com o padrão do mundo. O que é o mundo? A Bíblia usa três palavras para mundo, de três maneiras diferentes. Existe o mundo que significa o planeta Terra, Salmo 24, do Senhor é a terra e todos que nela habitam, o mundo, e todos que nele estão. Mundo como sinônimo de planeta Terra, mundo também como sinônimo de humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o mundo aí é sinônimo de humanidade, mas é um outro mundo que esse Deus diz que a gente não deve amar. João 2,15 diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos carnais, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então observe, três mundos, mas o que Deus está falando? Um mundo significa apenas o planeta Terra, o outro mundo significa apenas a humanidade, mas esse terceiro mundo que Deus diz que nós não devemos amar, é um sistema que é contra Cristo, um sistema que é anticristo, um sistema que é contra a palavra de Deus, um sistema que é contra Deus, que é contra os princípios de Deus. Esse mundo, desde que o planeta Terra existe, que o homem caiu no pecado original lá no Éden, este mundo que é regido pelo inimigo, por Satanás, ele se opõe a Deus. Então a Bíblia nos ensina que esse mundo, nós não devemos amá-lo, nós não devemos servi-lo. Então quando você se converte, quando você se arrepende de fato, o que acontece? Você estava andando na direção do mundo. Que mundo eu estou me referindo? Esse sistema de coisas que está distante de Deus, esse sistema de coisas que é regido por Satanás e que se opõe a Deus e que se opõe à palavra de Deus. Então nós estávamos andando na direção do mundo, mas nos convertemos ao Senhor, nos arrependemos. O que aconteceu? Uma mudança, uma metamorfose, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Eu absorvo a mente de Cristo, e a cultura que agora eu passo a identificar na minha vida é a cultura do reino dos céus. A visão que eu passo a ter agora, a minha cosmovisão agora, é a cosmovisão de Cristo. A minha percepção agora passa a ser a percepção do reino de Deus. Então, se eu mudo a minha forma de pensar, se eu mudo as minhas crenças, consequentemente, eu mudo as minhas atitudes, eu mudo o meu comportamento, porque eu entendo que agora eu sou um cidadão do reino de Deus. Então, arrependimento exige uma mudança. Exige deixar de andar na direção do mundo, nas correntezas do mundo, para andar na direção de Deus, na direção da palavra de Deus, na direção daquilo que Deus sonhou para a nossa vida. Então, arrependimento também envolve esse desejo sincero de mudança. E também envolve pedir perdão. Quando a gente erra, o que a Bíblia nos ensina? Pedir perdão a Deus. João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu tenho consciência de que errei, de que pequei contra ao Senhor, eu preciso chegar diante de Deus e confessar o meu pecado e pedir o seu perdão. Mas também, se eu errei com a minha esposa, se eu errei com os meus filhos, se eu errei com os meus pais, se eu errei com um irmão em Cristo, se eu errei com um colega meu de trabalho, eu também preciso, em humildade, ao reconhecer que errei, pedir o seu perdão.
Isso é bíblico. Eu preciso também dizer: olha, me perdoa por ter falhado com você, me perdoa por ter falado o que não devia, me perdoa por ter lhe ofendido, me perdoa por ter lhe machucado. Isso é bíblico, isso é importante, isso é necessário. Então nós precisamos tanto aprender a receber o perdão de Deus, como precisamos aprender a perdoar aqueles que nos ofenderam, como também precisamos aprender a pedir perdão e a reconhecer que falhamos quando assim procedemos com alguém próximo a nós. O que a Bíblia nos ensina sobre o perdão, então? O que a gente vai entender? O que a Bíblia nos fala sobre o que o perdão não é e o que o perdão é? Então, nós precisamos entender algumas coisas da Bíblia sobre o perdão. Primeiro, entender que o perdão, ele não desabilita a nossa memória. O perdão não desabilita a nossa memória, o perdão não destrói a nossa memória. Não é que quando você perdoa, você esqueceu do que aconteceu. Você pode até usar isso, esqueci, mas no sentido metafórico. Não é que a sua memória do fato foi apagada. Não é que você não tem lembrança nenhuma do que houve, não. Então o perdão não significa esquecer o que aconteceu. Não significa que a sua memória daquele assunto, daquela circunstância foi removida e que você nem se esforçasse, nem com o esforço mental que você fizesse, conseguiria se lembrar. Não significa que você passa a ter problema de amnésia. Não é nada disso. Então, o que se há de fazer? Eu aconselho a você, se você não esquece, não é, aquilo que lhe ofendeu, mas você decidiu perdoar, você começa a orar a Deus entregando aquele sentimento ao Senhor, entregando aquele sentimento, aquelas emoções que lhe vêm, que lhe ferem, que lhe causa dor, você entrega ao Senhor. Outra coisa importante sobre o perdão: perdão não remove todas as consequências do pecado. O perdão não remove todas as consequências do pecado. Não significa que ao perdoar alguém, ou ao ser perdoado por alguém, ou ao ser perdoado por Deus, todas as consequências do nosso erro são removidas. Não são. E deixa eu ilustrar para você com algo muito, muito prático. Eu tenho uma cicatriz na minha mão direita, não dá para você ver daí. Não dá, por conta da resolução da nossa câmera de celular, é muito simples, não dá para você ver. Mas eu tenho uma cicatriz, na minha mão esquerda. E essa cicatriz aconteceu quando eu tinha aproximadamente 13 anos de idade. O meu pai trabalhava com caminhão, e o caminhão estava carregado parte do caminhão estava carregado com garrafas, né? Garrafas de cervejas. E ele estava indo levar alguém em uma outra cidade próxima onde nós morávamos na época. E eu corri para subir no caminhão, e ele me viu pelo retrovisor, ele disse assim: não suba no caminhão. Eu sinalizei para ele que entendi o recado que ele havia me dado, mas assim que ele tirou os olhos de mim, continuou andando com o caminhão ainda estava andando bem devagarzinho, eu corri sem que ele me visse, e eu subi em cima do caminhão. E quando eu subi em cima do caminhão, já em cima do caminhão, ele me viu pelo retrovisor de novo, e ele freou para que eu descesse. Quando ele freou o caminhão, eu me desequilibrei, e caí em cima de garrafas. E as garrafas quebraram, uma das garrafas quebrou, e eu cortei a minha mão, tive um corte profundo na minha mão esquerda. Ele viu sangue pelo retrovisor, me levou ao hospital, fez a sutura, né, direitinho. Meu pai me perdoou, eu pedi perdão, meu pai me perdoou, eu errei e tal, ele me perdoou, não ficou depois magoado comigo, não tivemos nenhum problema no nosso relacionamento por conta disso. Porém, até hoje, eu carrego na minha mão uma marca da minha desobediência. E toda vez que eu olho para a minha mão esquerda, eu vejo essa cicatriz, eu digo: uau, isso aqui foi a minha desobediência. E até hoje, entre os meus dedos, eu sinto um pouco que anestesiado, não é? Eu tenho uma sensibilidade, e eu lembro, toda vez que eu sinto isso, eu lembro: isso aqui foi fruto da minha desobediência. Meu pai me perdoou, nós não tivemos nenhum problema de relacionamento futuro por conta disso, mas ficou uma marca no meu corpo, ficou uma cicatriz no meu corpo que me lembra que a desobediência, que o erro, que o pecado, por mais que tenha o perdão de Deus, vai deixar marcas, e algumas marcas não tem como remover, algumas marcas não tem como apagar. Então, o perdão não significa que todas as consequências do pecado serão removidas. Lembra de Davi? Davi pecou contra o Senhor. Você conhece a história.
1 Samuel capítulo 11, capítulo 12, você conhece a história bíblica, certamente você conhece. Se não conhecer, aconselho você que leia esses capítulos. Você vai ver como Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele se envolve em um relacionamento imoral, ele se envolve em um relacionamento de infidelidade conjugal, e ele se envolve com aquela mulher, que era uma mulher casada, Betsabá, e depois a mulher engravida, e depois ele fica, querendo encobrir o seu pecado. Ele manda então que aquele homem, Urias, que era um dos seus soldados, fosse colocado à frente da batalha, e Urias então é morto pela espada dos filisteus naquela guerra, e ele depois então casa-se com aquela mulher como se nada tivesse acontecido. Porém Deus usa um profeta, o profeta Natã, que o confronta, e que mostra para ele o seu pecado. Ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, Deus o perdoou. Porém Deus disse: a espada nunca mais se afastará da tua casa. E por conta disso, embora Deus tenha perdoado o pecado de Davi, ele teve consequências terríveis, terríveis em relação à sua família, rebelião dos seus filhos, incesto na sua própria casa, guerras, várias situações que veio sobre Davi por conta das consequências do seu pecado. Então, embora Deus perdoe os nossos pecados, algumas marcas ficam, algumas consequências ficam, algumas cicatrizes ficam. E isso deve servir de alerta para mim e para você. Isso deve gerar em meu coração e no seu coração um santo temor de pecar contra o Senhor. Um santo temor, porque Deus é misericordioso, é gracioso, e Ele perdoa os nossos pecados. Sempre vai perdoar os nossos pecados, sempre que nós nos arrependermos. Sempre, sempre, todas as vezes que nós nos arrependermos de todo o nosso coração, os nossos pecados serão perdoados. Mas alguns deles terão consequências, terão cicatrizes, terão marcas. Então, não significa que o perdão remove todas as consequências do pecado, do erro. Isso em relação a Deus, isso em relação também ao próximo. Isso em relação ao próximo. Por exemplo, suponhamos um cônjuge que acaba cometendo em um deslize, em um momento de fraqueza, infidelidade conjugal. O outro cônjuge pode perdoar, mas aquela infidelidade vai deixar alguma marca, alguma cicatriz naquele relacionamento. Não é verdade? Vai deixar alguma cicatriz naquele casamento. Não é verdade? Então tem situações, tem pecados que vai ficar consequências e que mesmo sendo perdoado, essas consequências não serão removidas. Outra coisa que nós precisamos entender sobre o perdão não reconstrói automaticamente a confiança. Olha só, o perdão não reconstrói automaticamente a confiança. Certamente você já disse assim: olha, eu perdoei aquela pessoa, perdoei fulano de tal, mas eu não consigo voltar a confiar nele ou nela. Não é verdade? Você já falou isso alguma vez? Olha, eu perdoei, mas eu não consigo voltar a confiar. Por quê? Porque a confiança é algo que leva muito tempo para ser conquistada. Mas, ao mesmo tempo, a confiança é fácil de ser perdida e mais difícil ainda de ser reconquistada. A confiança não é algo tão fácil assim de você conquistar de alguém. Então, quando se quebra a confiança, quando se quebra aquele vínculo de confiança, mesmo que a pessoa lhe perdoe, ou no caso você, mesmo que você tenha perdoado alguém, não significa que automaticamente você vai conseguir confiar naquela pessoa de imediato. Então é importante entender isso. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que o perdão, ele abre a porta de oportunidade, de possibilidade para que a confiança seja restaurada. Então, embora o perdão não restaure automaticamente a confiança, o perdão abre a porta de possibilidade para que haja restauração dessa confiança. Então, por meio do perdão, a confiança pode ser restaurada, a confiança pode ser restabelecida. Mas não significa que isso se dá de modo automático. Não significa também, o perdão não significa também que haja reconciliação sempre, que haja restauração do relacionamento sempre, que haja restauração do convívio sempre. Então não significa que se você perdoou alguém, você deseja agora ter um relacionamento com essa pessoa. Deixa eu colocar algo bem drástico para você entender. Imagine que alguém muito mal faça um mal a um filho seu, faça uma coisa muito grave, use de violência com um filho seu, ou uma coisa muito absurda com um filho seu.
O Senhor diz na sua palavra que você deve perdoar essa pessoa, independente dessa pessoa estar arrependida ou não, você precisa perdoá-la em seu coração, você precisa perdoá-la, nós precisamos perdoar. Mas não significa que ao perdoar esta pessoa, você vai chamar essa pessoa para almoçar na sua casa. Você vai ter relacionamento com essa pessoa, você vai ter um convívio com essa pessoa, uma pessoa que fez um mal à sua família, que fez um mal, algo muito sério com os filhos seus, por exemplo. Então, relacionamento é outra coisa, vínculo é outra coisa, reconciliação é outra coisa. Agora, o perdão é uma decisão do seu coração de amar aquela pessoa. E amar não significa gostar, porque gostar tem a ver com sentimentos. Amar tem a ver com uma decisão da vontade. Eu amo aquele que eu desejo fazer o bem, mesmo que eu não tenha um sentimento bom para com esta pessoa. Então, por exemplo, amor tem a ver com atitudes visando o bem do outro. Então, quando eu decido orar por uma pessoa que me fez mal, orar não para Deus mandar fogo descer do céu e consumi-lo, como fizeram João e Tiago. Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir os samaritanos? Jesus disse para eles: vocês não entendem de que espírito sois, eu não vim para destruir os homens, mas para salvá-los. Então, quando eu decido orar pelo bem e pelo favor de Deus, por uma pessoa que me prejudicou, por uma pessoa que me fez mal, isso é uma atitude de amor, isso é uma atitude de perdão. Quando eu oro pela família de alguém que me fez mal, isso é uma atitude de amor, é uma atitude de perdão. Então, o perdão tem a ver com um mandamento, com uma decisão da minha vontade, tem a ver com volição, não tem a ver com meus sentimentos. Ah, pastor, mas eu não sinto vontade de perdoar esta pessoa, eu não estou sentindo uma coisa boa aqui no meu coração. Não, a gente não precisa sentir, porque a Bíblia diz que o justo viverá por fé. É pela fé, não é pelo que sente, é pela fé. E às vezes perdoar alguém é um exercício de fé. Perdoar alguém é exercitar a fé. Não significa trazer essa pessoa para conviver ao seu lado. Nem sempre é possível isso, porque a reconciliação envolve vários fatores. A reconciliação envolve também uma mudança da outra pessoa, envolve também um verdadeiro arrependimento da outra pessoa. E nem sempre isso acontece, né? E nem sempre isso acontece. Mas o perdão significa que no seu coração você libera aquela pessoa, que no seu coração você não nutre mais raiva, ressentimento, mágoa, ódio por aquela pessoa, que no seu coração você liberou aquela pessoa, você a deixou em paz, que no seu coração você tomou a decisão de abençoar aquela pessoa, como Jesus nos ensinou. Orai pelos que vos perseguem, bendizei aqueles que vos maldizem, perdoai aqueles que vos ofenderam. Não é assim que Jesus nos ensina? Então, quando nós temos essa atitude em fé, isso é uma atitude de perdoar. Perdoar é liberar aquela pessoa, como eu disse, no seu coração, é uma decisão da sua vontade. Em Marcos capítulo 11, versículo de número 25, Jesus diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Eu não sei se você já notou, mas se você não notou ainda, eu gostaria que você fizesse isso. Depois abre a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 11, a partir do verso 22. Leia o verso 22, verso 23, verso 24. Você vai perceber que Jesus está falando ali no contexto, Jesus está falando de fé. Ele está falando de fé. Se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte, a esta moreira, arranca-te daqui, planta-te ali, e assim será feito. Jesus está falando de fé. E por que Jesus fala de fé? E logo em seguida, falando de fé, ele fala sobre perdoar. Quando vocês estiverem orando, perdoe. Se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, perdoe. Por que Jesus inclui o perdão, fala sobre o perdão, exatamente em um contexto de fé? Porque muitas vezes, queridos, para perdoar alguém, nós precisaremos exercitar a nossa fé no Senhor Jesus. Não tem a ver com nossa bondade. Eu perdoo porque sou bom. Não. Não tem a ver com a nossa bondade, não tem a ver conosco. Tem a ver com o exercício da nossa fé no Salvador. Senhor, não estou sentindo vontade de perdoar, mas o Senhor mandou perdoar, e eu libero essa pessoa no meu coração, em nome de Jesus, em fé.
Então, quando estiver orando, Jesus disse, lembrou que tem alguma coisa contra alguém? Lembrou que você tem alguma coisa contra Pedro, João, nomes fictícios, tá? Alguém, fulano de tal. E você diz, Senhor, eu perdoo fulano de tal, por ter feito isso, isso e isso. O meu coração estava muito machucado, muito magoado, mas nesse momento, em fé, diante da tua presença, eu libero esta pessoa, eu perdoo esta pessoa, e eu oro para que o Senhor abençoe a vida dele, a família dele, que o Senhor mostre para ele ou para ela, onde errou, onde falhou, que o teu Espírito Santo abra os seus olhos, do seu entendimento, que essa pessoa realmente se arrependa, se volte para ti. E aí eu o perdoo, a perdoo em nome de Jesus. Lembra do nosso Senhor Jesus, que é o nosso modelo, lá na cruz, com as suas mãos feridas, transpassadas pelos cravos, seus pés transpassados pelos cravos, suas costas em chagas vivas, sentindo dores lacerantes sobre todo o seu corpo. Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus nos ensinou essa lição do perdão. E, irmãos, somos desafiados o tempo todo, eu sou e você também é. Somos desafiados o tempo todo a perdoar, o tempo todo. Em casa, no relacionamento marido e mulher, quantas vezes você vai precisar perdoar o seu esposo ou a sua esposa? No relacionamento pais e filhos, quantas vezes você vai precisar perdoar os seus filhos ou seus pais? Quantas vezes você vai precisar perdoar a sua sogra ou a sua nora? Quantas vezes você vai precisar perdoar aquele vizinho, aquela vizinha, aquele colega da faculdade, aquele professor da faculdade, aquele colega da escola, aquele professor da escola? Quantas vezes você vai precisar perdoar aquele colega do trabalho? E o perdão vai fazer bem não somente ao outro, vai fazer bem principalmente a você. Sabe por quê? Eu brinco dizendo que o ódio, o ressentimento, o rancor, a raiva, é aquele veneno que a pessoa bebe na intenção do outro, sabe? A pessoa diz assim, olha, eu vou tomar esse veneno aqui para matar aquele infeliz. Quem é que vai morrer? Quem tomou o veneno. Então não vale a pena guardar ressentimento, guardar ódio, guardar rancor, guardar amargura no seu coração. É importante, ao receber o perdão de Deus, que você também esteja disposto a perdoar aqueles que lhe ofenderam, aqueles que lhe machucaram. E se tem pessoas que você precisa perdoar há muitos anos, talvez estou falando com pessoas aqui, que talvez tenha alguém que você tem anos nutrindo um sentimento ruim, uma raiva, um ódio por esta pessoa. Libere esta pessoa no seu coração. Isso vai te fazer muito bem. Vai te dar uma paz maravilhosa. Libere essa pessoa no seu coração. Talvez aquele avô, talvez aquela avó, talvez aquele tio, que de alguma forma defraudou você. Perdoe esta pessoa agora, que de alguma forma molestou você. Perdoe esta pessoa. Decida agora perdoar. Decida agora experimentar o perdão de Deus também. Se há um sentimento de culpa no seu coração, por ter feito algumas coisas no teu passado que você tem até vergonha, o Senhor diz na sua palavra, que Ele está disposto e pronto a perdoar. Isaías 1,18, vinde e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a alva lã. Então, se há ainda um sentimento de culpa no seu coração, por algumas coisas que você fez, que você sente muito arrependimento, que você sente muita vergonha, o Senhor diz para você nessa noite, é só vir a mim, é só vir a mim, e o Senhor te perdoará completamente, e já não haverá mais condenação alguma para você, como a Bíblia diz em Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Se você ainda está lidando com sentimento de raiva, se você ainda está lidando com sentimento de ressentimento, de mágoa, sabe, com essa raiva no seu coração, entregue a Deus esta raiva e diga para o Senhor, Senhor, me ajude a vencer esta raiva, me ajude a vencer esse ódio, me ajude a vencer. Diga assim, eu sei que é errado nutrir essas coisas no meu coração, eu sei que isso faz um mal enorme para mim, e eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor me ajude a perdoar aqueles que me ofenderam, que o Senhor me ajude a perdoar aqueles que me machucaram, que o Senhor me ajude a perdoar aqueles que de alguma forma me feriram, que eu consiga perdoar
em nome de Jesus, ao mesmo tempo que eu me abro para receber o teu perdão, e que todo sentimento de culpa, de acusação, de condenação, sabe, aquele argumento que o inimigo estava usando para ainda te oprimir em algumas áreas, para ainda oprimir você, porque a Bíblia fala sobre os verdugos da alma, em Mateus capítulo 18, você pode conferir na sua Bíblia, Mateus 18, quando nós não perdoamos, vêm os atormentadores da alma, os verdugos da alma, que vão estar massacrando a nossa alma, o nosso interior. Então, decida perdoar. E que todo sentimento de culpa, de condenação, de acusação contra você, nesta noite, possa cair por terra, em nome de Jesus. Que o inimigo não tenha nenhuma legalidade, nenhuma base legal, para tocar em você. Por quê? Porque você está liberando perdão nessa noite para aqueles que te ofenderam, e porque você está recebendo o perdão de Deus para toda ofensa, para todo delito, para todo erro que você possa ter cometido contra o Senhor. Amém? Você recebe isso sobre a sua vida nessa noite, e não apenas isso, sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar paz, você vai ser tocado com um toque de cura, sobre o seu corpo físico mesmo, mas também sobre as suas emoções. Haverá um toque de restituição na tua saúde, uma qualidade de vida muito melhor, e a paz de Cristo que excede todo entendimento, guardando o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. O teu relacionamento familiar, os teus relacionamentos familiares serão melhores. Por quê? Porque você não será uma pessoa amargurada, azeda, você será uma pessoa feliz. Você decidiu ser feliz ao decidir receber o perdão de Deus e a perdoar aqueles que lhe ofenderam. Amém? Então, por todas estas coisas, hoje à noite, pela graça do Senhor Jesus Cristo, receba o perdão de Deus e perdoe aqueles que lhe ofenderam, aqueles que lhe machucaram. No poderoso nome de Jesus, que sejam libertos, que cadeias espirituais sejam quebradas nessa noite, e que você experimente plena libertação na sua alma, no nome de Jesus. Amém? Vamos